Glórias a Deus, quero saudar a amada igreja com a graça e a paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, amém? Quem acha que Jesus é lindo aí? Então manda um beijo para Jesus. Está todo mundo apaixonado por Jesus, Jesus está cheiroso hoje, está nesse lugar, senti muita presença dele aqui, em meio aos louvores, em meio às ministrações, que essa casa aqui, eu pude perceber a qualidade espiritual, que vocês estão construindo algo muito poderoso, que em nome de Jesus, logo logo não vai caber aqui. Eu profetizo que vocês acabaram de chegar, mas vão ter problemas, vocês vão ter que sair daqui logo logo, em nome de Jesus, porque há uma graça, uma alegria, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, e o rosto de uma igreja é o púlpito. E no púlpito eu só vi gente bonita aqui, gente com Deus. Na recepção só vi gente cheia de Deus. E isso mostra que Jesus está muito impregnado nesse lugar. Se você se puxar assim, você vai sentir o cheiro de Jesus, a fragrância de Cristo. Que o bom perfume de Cristo possa se impregnar em você hoje de uma tal maneira, na sua família, que você possa sair marcado hoje dessa conferência, a primeira conferência de família que vocês vão viver. E eu tenho certeza, para mim é um privilégio, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo muito grande. Eu fui apresentado, sou então Rafael, lá da igreja DNA, sou pastor daquela igreja, estou acompanhado da minha esposa, a Bispa Bianca, mulher mais linda do universo, que vai ficar de pé para você ver que é verdade. E a segunda mais linda do universo é a minha pequenina Laura, que vai ficar de pé também. Isso que dá, é o mico de acompanhar o pai. Deus abençoe, amém. Família, glória a Deus, é um presente de Deus. Há uma frase célebre de um filósofo que diz que não há nada mais extraordinário no mundo do que um homem comum com sua esposa comum e seus filhos comuns. É verdade isso, né? Que é um milagre ser uma família, é contrariar tudo e todos. A família é um plano de Deus, foi Ele que idealizou. Eu costumo dizer que Adão, como todo bom homem, não por menos nós viemos dele, era meio leso da cabeça, porque Deus colocou os bichinhos em pares para ele, e ele nunca pediu para Deus uma companheira. Estava lá, tinha o macaquinho e a macaquinha, tinha o leãozinho e a leãozinha, tinha o boi e a vaca, tinha tudo, o galo e a galinha, e ele tranquilo. Se fosse uma mulher que fosse criada primeiro, ela falou: peraí, não está faltando um para mim? Não, ele ficou lá, pasmando. Aí Deus falou: já que você gosta de dormir, então dorme. Quando ela nasce, ou melhor, quando ela surge, quando Deus faz ela partir da costela dele, a Bíblia diz que ele fala: esta é a final. E a expressão afinal seria uma expressão idiomática que poderia ser traduzida por eureka. É como se batesse uma bigorna, um som de um ferro batendo, e alguém tendo uma ideia, um insight. Diz que Adão olha para ela e fala: ah, então era isso que estava me faltando. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quer dizer, é uma ideia que Deus teve e que Ele se apropriou dela. Porque é exatamente isso, quando você se percebe casado, com seus filhos, construindo uma cultura do lar, você bate realmente a bigorna, você estala os dedos e diz: puxa, essa ideia que Deus teve de fazer uma família é uma coisa muito boa. Quem concorda comigo? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de orar, eu sei que já fui muito abençoado hoje aqui, mas pedir para que o Senhor fale conosco por intermédio da palavra e me dê graça na minha insignificância. Te convido a fechar seus olhos e pedir ao Senhor que comunique a sua mensagem ao nosso coração. Meu Deus, teus filhos vieram aqui. Obrigado, Senhor, por esse convite de compartilhar a tua palavra, de subir nesse púlpito distinto. Eu peço que o Senhor me dê graça para transmitir aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. O Senhor sabe como eu tentei
trazer um tema, uma mensagem, construir algo, mas o seu Espírito me conduzia para esse texto. Eu não fui para o caminho mais confortável. Poderia ter pregado uma palavra que eu já preguei algumas vezes, alguma mais fácil de pregar, mas hoje o Senhor trouxe de forma muito contundente esse texto ao meu coração, e eu tenho a impressão no meu íntimo que ele vai servir para a sua igreja hoje, para comunicar uma mensagem do céu, do teu coração para o teu povo. Faça isso, eu te peço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você está com a Bíblia aí? Se você não estiver com uma Bíblia, cola do lado de um crente e abra ela em Atos capítulo número 10, verso de número 1. Glórias a Deus. Atos capítulo 10, verso de número 1. Jesus é lindo. Todos acharam? Alguém não achou ainda? Então estamos todos na mesma página. Vamos lá, diz assim: havia em Cesareia, esta Cesareia aqui é a marítima, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Antes de irmos para o capítulo, por versículo 2, vamos explorar um pouco o texto no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, um livro dedicado do apóstolo do grego Lucas, um médico, discípulo de Jesus, dedicado a falar o que o Espírito Santo vinha fazendo na igreja primitiva através dos seus apóstolos, evangelistas, diáconos, homens ungidos. De repente a narrativa simplesmente faz uma curva de 180 graus e vai entrar na casa de um gentil. Vai sair daquele cenário poderoso, apostólico, de milagres, de um romper glorioso, de um primeiro mártir, de um Saulo de Tarso que acabou de se converter, que não conseguiu levar as cartas para matar os discípulos, porque em Damasco, no caminho para Damasco, teve um encontro com Cristo, e de repente a narrativa faz uma curva tremenda, e a gente vê, é como se estivéssemos assistindo uma série, e de repente entra um capítulo que não tem nada a ver com o que está acontecendo. O capítulo 10 de Atos dos Apóstolos é esse ínterim, essa interrupção, essa história cruzada, essa linha cruzada que acontece. Eu posso explorar profeticamente o que Atos 10 quer dizer hoje para mim, para você? Que Deus vai fazer coisas inesperadas acontecer na sua vida a partir dessa conferência. Eu não sei quem vai acreditar nisso, mas quem acreditar vai viver, porque esse texto aqui foi o próprio Espírito Santo que encomendou para essa igreja. Então se prepare para ver uma carreta cruzar o seu caminho, e não vai ser ruim não, vai ser coisa boa, e Deus vai fazer alguma coisa aparecer na sua frente, que parece que não era para acontecer, mas é de Deus, é plano de Deus, você vai ver aqui. Então está falando de Cesareia Marítima, um local onde aportavam-se os navios, as embarcações romanas. Você sabe que Roma dominava, o Império Romano dominava o mundo todo conhecido, não era diferente de Israel. O próprio Senhor Jesus, você sabe, foi executado, foi morto pelos soldados romanos, induzidos pelos judeus, pelos fariseus, pelo sinédrio. Então Roma está lá aí, no centro do destacamento romano. A Cesareia Marítima talvez seja o local onde a concentração de soldados romanos é a maior que possa haver. Ou seja, no lugar mais ridículo, e não dá para acreditar que alguma coisa boa vai acontecer lá dentro. Não dá para acreditar que Lucas vai sair de narrar os acontecimentos de Jerusalém, de uma igreja avivada, cheia de poder, para falar o que vai acontecer em Roma, ou em Cesareia Marítima, no meio dos romanos. Mas é exatamente isso que acontece. E os olhos de Lucas se voltam para a vida de um homem chamado Cornélio. Diga Cornélio.
E diz que o Cornélio, ele é centurião, chefe de 100 de um regimento chamado de italiano. Veja, se o regimento dele chamava italiano, e eles todos estavam a serviço de Roma, imagina o patriotismo, imagina o quanto eles deviam ser realmente a pura nata mesmo do Império Romano. Mas no meio disso, versículo 2, a Bíblia saca uma coisa extraordinária. Diz: esse Cornélio e toda a sua família eram religiosos, ou em alguma outra tradução possa estar como piedosos e tementes a Deus, e dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu, como Deus pode encontrar Cornélio, esse italiano, esse centurião, alguém extremamente improvável, mas que por mais incrível que pareça, ele foi capaz de liderar toda a sua família num compromisso de fidelidade a Deus. Esse Cornélio era piedoso, era temente, orava e ainda dava esmolas para o povo que ele subjugava. Esse Cornélio, contrariando tudo e todos, amava a Deus, sendo que o imperador a quem ele servia exigia culto a si mesmo, que o imperador romano, ele era adorado como um próprio Deus, como a encarnação de Deus. Esse Cornélio é realmente alguém extraordinário, fora da curva. E eu quero dizer uma coisa para você: não subestime a ação e a capacidade de Deus nos surpreender. Porque escute o que eu estou te dizendo: se nós estamos numa conferência intencional, se nós não viemos aqui para brincar de ser igreja, se você realmente quer um impacto de Deus na sua família, pode ser que o pior vai se converter. Alguém tem uma ovelha negra da família? 2 ou 3 tem aqui. Até o pastor tem, eu também tenho. Pois eu quero garantir para você que se o Cornélio, que estava no cerne do destacamento romano na Cesareia Marítima, foi achado como um homem piedoso, temente, vivia orando e trouxe a família inteira junto, estou para dizer para você que Deus está dizendo para nós que talvez o pior da sua família vai te surpreender, vai cair aos pés de Jesus e vai servi-lo com integridade. Fala para alguém que está do teu lado, me ajude a pregar, diga: não subestime a capacidade de Deus nos surpreender. Sabe, recentemente eu esperava uma coisa acontecer na igreja, e aqui um breve testemunho, ainda não vou poder contar por completo, logo vou contar e vou receber vocês lá para festejar com a gente. Mas eu lutei muito, batalhei muito para conseguir uma coisa para a igreja, eu tentei de tudo. E quando eu falei, eu já estava assim, não andava mais dizendo vai dar certo. Vamos lá, vamos ver o que dá. Eu me arrastava para ver se ia dar certo a situação. Eu pensei que empresários iam me ajudar, eu pensei que políticos iam me ajudar aquilo que eu precisava, eu pensei que pastores iam me ajudar a fazer aquilo que eu precisava. E aí eu descobri que essa vitória que nós vamos viver em breve aconteceu, sabe pelo meio de quem? Uma boleira que está frequentando a igreja e que é nova convertida. Não subestime a obra de Deus na sua vida. Deus usa quem Ele quer. Ele pode usar um menino com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Ele pode usar uma menina para curar a lepra de um leproso lá do Lamã. Ele usa quem Ele quer. Ele usou até a jumenta para falar com Balaão. Não é verdade? Então, até mesmo do meio do destacamento romano pode vir coisa boa. Mas o versículo 3, vamos continuar a leitura, diz: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, esse Cornélio que estava orando, ele teve uma visão. Ele viu claramente. Ele não teve uma visão dessa assim, acho que vi, eu tive uma impressão, que às vezes acontece, a gente tem uma impressão,
e às vezes até do Espírito Santo, mas ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Aleluia. O cara teve uma visão, gente, e muitas vezes nós ficamos impressionados com a obra do Espírito Santo. Eu estive o ano passado no Egito, e eu vi a quantidade de muçulmanos que estão se convertendo com visões. Absurdo. A coisa, eu não sei se você sabe, hoje o Irã é o país onde a igreja mais cresce no mundo. Sabia disso? Nos últimos anos, 75 mil mesquitas fecharam, porque houve uma onda de conversão de cristãos num país extremamente reprimido. Então eu pude perceber que o Espírito Santo faz isso. Você está orando pela salvação de alguém aqui? Alguém está orando pela salvação de um parente, um familiar, de um amigo, não sei. Gente, sabe uma coisa que você pode pedir para Deus fazer? Para Deus falar com essa pessoa, para Deus se revelar para ela, para Deus dar um sonho para ela, para Deus fazer o braço dela torcer, dar o braço a torcer, ter uma experiência tão extraordinária que seja irrefutável e que ela não tenha outra resposta a não ser dizer: eu creio em Jesus. O homem aqui teve uma visão. Então a primeira coisa que esse texto nos entrega aqui nessa verdade é que muitas vezes nós achamos que nós somos o pivô da salvação de alguém. Você não é. A obra da salvação começa, tem sua fonte, sua origem no próprio Cristo, no próprio Deus. Quem te salvou não foi sua avó, quem te salvou não foi seu pai, quem te salvou não foi sua mãe, quem te salvou não foi seu amigo. Quem te salvou foi o próprio Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus que te escolheu antes que o mundo existisse, para que você andasse na presença dele. A obra da salvação é uma obra que tem como fonte o próprio Deus. E Romanos capítulo 10 verso 6 diz: mas a justiça que vem da fé diz: ninguém diga no seu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz, o que diz a nossa fé? A fé diz que a palavra de Deus está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos, porque se com a boca confessar que Jesus é o Senhor, e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. O que o texto está dizendo? Que para ser salvo você não precisa subir ao céu para trazer Cristo, e você não precisa descer às partes mais baixas para ressuscitar Ele, porque essa obra de descer e de subir, Ele já fez por conta própria. O que te compete, o que me compete, e é por isso que fica fácil para um Cornélio, um centurião romano, no meio do destacamento do Império Romano, se converter a Deus, é simplesmente confessar o nome do Senhor e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque o texto diz assim no versículo 10: pois todo aquele que confessa o nome do Senhor, que invoca o nome do Senhor, será salvo. Com a boca se confessa para a justiça, e com o coração se crê para a salvação. Diga para alguém que está do teu lado, fala assim: se tem alguém da tua família que não se converte, nem por decreto, fique sabendo que está mais fácil do que você imagina. Eu acredito que nós vamos viver uma onda de salvação. Eu acredito que os seus parentes, familiares estarão todos aqui, seus amigos estarão todos aqui, porque se no Irã, se hoje a China comunista
tem mais cristãos do que a população dos Estados Unidos? Se no lugar onde há uma repressão contra o Evangelho, onde pregar o Evangelho é crime, onde a pregação dos pastores tem que ser validada pelo Estado, a igreja é maior do que no próprio Estados Unidos, toda a população, no maior país cristão do mundo. Louvado seja, não subestime a obra do Espírito Santo. Deus está fazendo uma coisa linda nas nossas famílias, e o diabo, nem homens, nem governo, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma obra poderosa. Eu vim aqui para te dizer isso. Se um homem totalmente ignorante quanto a Deus, quanto a Cristo, imerso no meio do paganismo, foi capaz de receber a visita de um anjo, e a Bíblia diz que ele viu claramente, e o anjo chamou ele pelo nome, dizendo: Cornélio, e ainda deu para ele o endereço de onde estava o apóstolo Pedro, para mandar ir buscar. Que dirá o que Deus não vai fazer? Eu vim aqui para injetar ânimo no coração de alguém aqui, e dizer para você que aquele por quem você ora, é aquele por quem Deus quis que você orasse. E se Deus quis que você orasse por essa pessoa, é porque quem amou essa pessoa muito mais do que você, e muito antes de você, foi o próprio Deus. Hoje foi dito aqui, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar que essa verdade será na tua vida, e não importa quais sejam as barreiras que impeçam os seus parentes de estar com você aqui. Eu estou dizendo, está mais fácil do que você imagina, porque o nosso Deus mandou um anjo. Cornélio entendeu, nosso Deus tem bilhões de anjos no céu para mandar nessa noite. Para Ele nada é impossível. A Bíblia disse: crê no Senhor Jesus, crede no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, a tua família. Agora veja, há uma impossibilidade muito grande da coisa acontecer. A verdade é essa, olhando pelos olhos carnais, e não é tanto pelo Cornélio, é mais pelo Pedro. Versículo número 11, você vê que coisa, né? Às vezes, quem menos crê que vai dar certo é a igreja. Quem mais crê que vai dar certo é o ímpio, e o céu já se alinhou, já se resolveu. O esquema entre os dois, o céu e o ímpio, já está resolvido. É a igreja que fica assim: será? Porque olha o versículo 11, vai dizer que Pedro viu o céu aberto e algo semelhante como um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas. Havia nesse lençol toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e das aves do céu. Então uma voz disse a Pedro, e disse no momento em que Pedro estava morrendo de fome, porque ele subiu no terraço na hora do almoço, e a barriga dele estava roncando, e ele caiu em êxtase e teve essa visão. E a voz disse para ele, quando mostrou os animais: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame imundo, impuro, ao que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes, é que eu não vou ler o texto todo para vocês, mas veja como é intrigante. Entre o Cornélio, cara perdidão, adorador dos deuses pagãos, que encontrou com Deus, que teve a visão de um anjo, e Deus, está tudo certo. Agora o apóstolo, a igreja, que devia crer, que devia acreditar, que devia se engajar, que devia se envolver, diz: não. Porque claro que a visão é metafórica, a visão está querendo transmitir uma pedagogia, um ensino. É Deus trazendo do céu um lenço branco. O que lenço branco conota?
pureza. Não é um lenço manchado, é um lenço branco. E dentro do lenço tem o que? Todo tipo de animal, de réptil, de ave, quadrúpedes, animais de 4 patas, de unhas fendidas, que foram proibidos aos judeus nas leis cerimoniais de Levítico, de Moisés, de que os judeus matassem esse tipo de animal e comessem. Mas os bichos estão vindo da onde? Do inferno ou do céu? Estão vindo de Deus ou estão vindo do Satanás? Deus trouxe os bichos e disse para Pedro: mata e come. Pedro disse: eu não, é imundo. Aí Deus fala: o que você chamou? Imundo? Não tenha por imundo o que eu santifiquei. Aleluia. Quem veio do crime aqui? Alguém? Alguém veio das drogas, do crime? Ninguém? Alguém veio da bebedice? Ninguém? Alguém veio da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria? Meu Deus, vocês eram todos crentes? Acho que eu vou perguntar de novo. Vocês têm vergonha? Vocês são muito esquisitos. Eu sou gente que nem vocês. Da bagunça? Quem era da bagunça? Da pá virada, assim, curva de rio? Meu Deus, era todo mundo. Jesus, ainda bem que eu estou num lugar de salvos aqui, senão eu ia ficar preocupado. Era todo mundo zoado. Você era impuro aos olhos do Pedro, mas você estava num lençol branco de Deus. Deus santificou você, Deus purificou você, Deus escolheu você. Quem que Deus tirou da biqueira? Também? Esse aqui era, perdida. Quem que usava as drogas antes e agora só usa Jesus? Levanta a mão, tá com vergonha, meu Deus? Pelo amor de Deus, hein? Quem que enchia a cara aqui, enchia a lata, que lambia até a guia da calçada? Você era imundo antes, mas um lençol branco pegou você. Você era o improvável. Você não era para estar aqui. Deus fez a obra na sua vida e Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar salvando, Ele vai continuar curando, Ele vai continuar libertando, Ele vai continuar visitando, Ele vai continuar trazendo animais de todos os tipos para a glória dEle. Aleluia! Agora vamos aplaudir a Jesus. Eu entendo Pedro, gente. Não tem como não entender Pedro, porque é muito louco isso. Durante toda a vida ele entendeu que não podia se relacionar com o gentil, que não podia entrar na casa do gentil, que não podia comer animais de unha fendida. Ele foi condicionado a acreditar que o estilo de vida dele era santo e o estilo de vida do gentil era imundo. Eu entendo isso. Isso mostra a graça da impossibilidade da obra da salvação que Deus está fazendo na casa do Pai. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu quero fazer uma pergunta. A vida cristã é fácil, é difícil ou é impossível? Difícil nada, é impossível. Não é obra sua, porque se fosse difícil, era o seu empenho. Você está aqui porque o céu te capturou. Você está aqui porque o impossível aconteceu. Você está aqui porque o Filho de Deus levou o seu pecado na cruz, sangrou por você e ressuscitou o terceiro dia. Isso é impossível. E quando você se conscientiza que é impossível, e mesmo assim Deus fez, que Cornélio é impossível, mas mesmo assim Deus faz,
então você fique em paz, porque pode vir o que vier. Como diz a palavra, para Deus não haverá impossíveis, porque para Deus tudo é possível. Porque tinha gente aqui que talvez tinha dito: eu nunca vou ser crente, e está aqui hoje. Alguém? Olha, era impossível, mas hoje você está aqui, meu velho, porque o céu pôde fazer isso impossível. Existe uma frase de George Miller que diz assim: a obra de Deus começa difícil. Aí, pastor Pablo, a obra de Deus começa difícil, se torna impossível e Deus a faz. Porque Deus só faz quando é impossível. Se for difícil, você faz, mas se for impossível, aí Deus faz. Glória a Deus por isso. É o jeito mais inconcebível de Deus conduzir o plano de salvação do que agregar um gentil como Cornélio no miolo do destacamento romano. Irmão, quem já serviu, quem serviu o exército, quem vive num meio muito masculino, sabe que é difícil dar o testemunho da fé. Há um certo descrédito para homens sensíveis à fé. Alguns tentam ridicularizar aquele que acredita. Muito embora lá em Itu a gente até fazendo capelania dentro das polícias da polícia militar, dos batalhões, porque o Senhor, Ele faz uma obra impossível. Ele entra nos lugares mais improváveis, Ele salva as pessoas mais improváveis. E Pedro obviamente podia oferecer resistência, e talvez a maior resistência para a salvação da sua família não seja o céu, e não seja a incredulidade dessa pessoa por quem você ora, mas seja talvez a sua própria aceitação do que Deus está para fazer. Então, se você puder, interaja com essa palavra. Levanta a sua mão direita, feche seus olhos e diga: Deus, não me deixe resistir a essa obra inconcebível. Diga: eu não consigo alcançar a sua mentalidade, o seu raciocínio, mas eu me submeto à sua vontade. Amém. Glória a Deus por isso. Mas o versículo 24, nós vamos dar um salto. Quer dizer, esse texto já estamos na parte em que os servos que Cornélio mandou lá para a casa de Pedro, lá na casa do Simão Curtidor, e acharam Pedro. Chegaram ali, buscaram Pedro e estão levando para a casa do Cornélio, porque foi isso que o anjo pediu, lembra? Vai lá para essa casa do Simão Curtidor, busca o Simão Pedro e traz ele aqui, que ele vai dizer para você o que você precisa saber. Então isso já aconteceu, versículo 24. Um dia depois chegaram a Cesareia. Olha essa frase, olha o que está escrito: Cornélio os esperava com quem? Com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. A obra da salvação não vai ser apenas uma pessoa. O que Deus vai fazer na sua família é para toda a tua família. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Pronto, daí você vê que o Cornélio não tinha muito entendimento, porque o que o Cornélio acabou de fazer? Adorar um homem. Ele adorava a Deus, ele orava para Deus, mas ele era ainda um bebê na fé, ele era neófito, ele tinha acabado de nascer, ele estava entendendo, dando os primeiros passos, ele não sabia que era errado se dobrar para um homem, adorar um homem. E aí quando ele dobra-se diante de Pedro, Pedro fala rápido para ele. Pedro porém o fez levantar, dizendo: levante-se,
Eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas ali reunidas. Pedro não esperava talvez tanta gente. E ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Era contra a lei. A lei dos judeus impedia que ele frequentasse a casa de um gentil. Imagina, Pedro estava entrando naquele lugar que era um antro de gentios. Só o fato de Pedro estar lá, ele se tornava cerimonialmente impuro. Pedro já não poderia entrar no templo logo depois disso, porque pela lei judaica ele estava transgredindo essa lei. Era uma contravenção contra a lei judaica. Mas quem mandou ele lá? Não foi Deus que mandou? Pedro aprendeu uma coisa que nós também precisamos aprender: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro foi e fez isso. Ele entrou e ele disse: entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por isso, quando eu fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar, por que vocês mandaram me buscar? O que vocês querem comigo? Que até agora eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Pedro está falando: Deus me mandou vir para esse lugar, estou aqui no meio de um bando de gentil, mas ainda não entendi por que eu estou aqui. Pedro está perguntando. E aqui, meus amigos, nós extraímos um manual prático para alcançar nossa família. Quem quer um manual prático rapidinho para conquistar sua família para Jesus? Então vamos lá. Primeira percepção: Pedro foi sincero com eles e disse que tinha uma impressão errada de que todos eles eram imundos, mas Deus corrigiu isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua família é, se você perceber que você está errado, é se vulnerabilizar e dizer para quem está lá na tua família que não é porque eles não são crentes que eles são burros, eles são tontos. E quando você erra com eles, e você erra porque você é gente, se você acha que você não erra, alguém precisa te avisar que você é gente, você não é anjo, você não é a quarta pessoa da Trindade. Não é porque você é crente que você não dá mancada. Mas o problema do crente não é ele não dar mancada, ele dá mancada, ele dá mancada, e porque ele é crente ele se blinda. Diz: não, mas eu sou homem de Deus, vocês não estão valorizando que eu sou um homem de Deus. Isso aí é o caminho errado. Primeira coisa que Pedro falou: eu achei que vocês eram tudo imundo, mas Deus falou que eu estava errado, desculpa. Faz sentido isso? Que quando você chega e admite que talvez você cometeu alguns excessos com a sua família, talvez até em nome da religião, a sua família automaticamente, o espírita da tua família, o católico da tua família, o ateu da tua família, olha para você e diz: puxa, humildade é nota 10. Ele é humilde. E quando você é humilde, você desmonta o preconceito das pessoas. Porque às vezes as pessoas não conseguem se relacionar conosco, sabe por quê? Porque Pedro se dirigiu àquelas pessoas com disposição de ajudar. Pedro se dirigiu até elas. Às vezes tem acontece muito, eu viro e mexe, alguém me pergunta: ô bispo, na minha família vai ter um batismo de criança, eu posso ir? Ô bispo, na minha família vai ter uma churrascada e lá todo mundo bebe, eu posso? Você acha que eu devo ir? A pessoa já está falando para mim que não quer ir. Eu falo para ela: lá, você tem que ir. Claro que você tem que ir. Você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Você tem que estar lá no meio deles, mostrando o brilho de Jesus, se fazendo disponível. Você não pode encher a cara, não pode beber com eles, você não pode sambar com eles lá, você não pode escandalizar o evangelho, mas você está lá com eles.
ri com eles, se alegra com eles, ouve eles, fala que vai orar, fala que está com saudade, fala que bom que vê o abraço apertado, se faz disponível, Pedro. Quer salvar a tua vida? Um manual prático para salvar a sua família. Em primeiro lugar, se vulnerabilize. Segundo lugar, esteja disponível. E terceiro lugar, faça o que Pedro fez. Ele disse: por que vocês vieram me mandar buscar? O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Posso dizer uma coisa para você? Não tem nada mais poderoso do que viver a vida comum do lar. Não tem testemunho mais escandaloso do que arrumar sua cama, jovem. Talvez você vai ganhar seus pais cuidando do seu quarto, não falando de Jesus para eles. Durante 25 anos eu sou crente, tentei ganhar meu pai para Jesus. Eu me converti com 14 anos de idade. Meu pai não era cristão. Minha mãe casou com ele desviada da Assembleia de Deus. Eu nasci fora da igreja. Só que eu tive encontro com Deus com 14 anos. Uma coisa maluca, extraordinária aconteceu comigo e eu aceitei Jesus. No mesmo momento minha mãe volta para Cristo. Durante todos esses anos meu pai nunca foi crente. Eu me batizei escondido. Eu orava no banheiro para ele não me ver orando. Ele perseguia a minha fé. Às vezes no trabalho, a gente trabalhava junto, eu entrava no banheiro e ficava orando. Quando eu fui ungido pastor, ele estava lá no primeiro banco. Recentemente, num dos cultos que nós estávamos celebrando, a minha esposa estava pregando e ele aceitou Jesus. Porque eu entendi que eu não devia mais falar de Jesus para o meu pai, eu só devia ser filho dele. Uma coisa que meu pai me pediu, ele falou: eu quero uma faculdade. Ele falou: mas eu falei: pai, mas você sabe que eu tenho uma vocação. Ele falou: mas você vai viver do quê? De ser pastor? Ele achava um absurdo. Eu falei: eu nem sei do que eu vou viver, pai, eu não pensei nisso, eu só quero pregar o evangelho. Ele falou: mas você tem que comer, você tem que ter uma família, você tem que... Eu quero uma faculdade. Eu falei: que faculdade você quer? Ele falou: você escolhe, se quiser pode fazer até faculdade de pastor. Eu falei: então eu escolho essa daqui. Não foi de pastor, devia ter escolhido de pastor. Quis agradar ele, fui fazer um negócio que não tem nada a ver comigo. Fui fazer relações internacionais. Terminei a faculdade, entreguei o canudo para ele, dei um abraço nele, disse: pai, eu te amo. Fui trabalhar, me dei bem no meu trabalho. Chegou uma hora que abri a igreja junto com o trabalho, a igreja me consumiu. Peguei toda a minha carteira de clientes, passei para 4 vendedores, 4 prepostos e fui ser pastor. Nesse momento já estava casado. Ele acompanhou todo o processo. Eu honrei meu pai. Ele me escolheu para ser o pastor dele. Meu pai me escolheu para ser o pastor dele. Eu estou dando aqui para você o melhor que eu posso dar, porque eu tenho certeza que você vai ganhar a sua família para Jesus. Sendo vulnerável, você não precisa fingir costume, você não precisa se fazer de santo anjo lá, de crentão, ficar falando crentez no meio da tua família. Seja você mesmo. Você vai estar no meio deles. Não deixa o diabo te tirar do meio dos teus familiares, porque o que o diabo quer é criar um muro. Falar: agora que você virou crente, eu não quero mais você aqui, porque senão você vai ganhar os outros. Vai, fica aí na sua igreja, fica aí no seu quarto orando, e eles ficam aqui bebendo, enchendo a cara. Não, você tem que estar lá, infiltrado no meio deles, no meio do destacamento romano. Você tem que estar lá, marcar presença, brilhando, sendo sal da terra, luz do mundo, infernizando o Satanás, deixando o diabo ficar encapetado com a tua presença lá. Aleluia. E aí você vai ministrando o coraçãozinho deles. Então,
precisa perdoar as ofensas e virar a página, comparecer e ser disponível, e se oferecer para ajudar em algo, nem que seja para lavar a louça. E por fim, essa mensagem é como nunca é sobre algo comum. Diga para alguém: nunca, das coisas que Deus faz, nunca é comum. O texto vai longe, Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar: olha, agora eu percebo porque que eu estou aqui nessa casa, certo? Eu estou percebendo que Deus aceita as pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Estou percebendo que vocês sabem da mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com esse Jesus. E nós, eu, Pedro, sou testemunha ocular de tudo isso, de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia, e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz e vivo, de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, que de todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro, escute isso, cutuca alguém e diz: escute isso. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o que Pedro estava falando, gente? Estava pregando sobre o quê? Sobre quem? Simplesmente pregando sobre Jesus. Enquanto Pedro falava essas palavras, olha o que aconteceu: o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir Pedro disse: ninguém pode negar a água, impedindo que estes também sejam batizados. Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles por alguns dias. Coisa linda. Deus queria batizar o Cornélio, Deus queria batizar os romanos, Deus queria batizar os gentios, Deus queria batizar os brasileiros, Deus queria batizar todo mundo. Pedro nem imaginava que aquilo podia acontecer. Ele falou: não sei o que eu estou fazendo aqui, bom, vou pregar. Começou a pregar e falar de Jesus, e de repente, eu gosto da Bíblia mais antiga, Almeida Revista Atualizada, ARA, que diz assim: enquanto Pedro falava, o Espírito caiu. Posso fazer uma sujeirinha aqui? A água não suja, né? Enquanto Pedro falava, o Espírito caiu. Caiu o Espírito. Enquanto ele falava, caiu. Essa conferência vai fazer o Espírito cair na sua família. Se prepare para viver coisas extraordinárias naquela casa. Se prepare para ver sua família impactada pela presença de Deus. Se prepare para ver pessoas que não se falavam mais voltar a se falar. Se prepare para ver pessoas que eram familiares, que estavam distanciadas, se reunirem novamente.
Se prepare para ver o perdão imperar naquele lugar, a graça imperar, o favor imperar, o amor imperar. A alegria vai voltar, porque enquanto se fala de Jesus, enquanto se busca a presença de Deus, o Espírito Santo cai. O Espírito Santo vai cair. O Espírito Santo vai cair. É profundo isso, é muito glorioso. Mas sabe, para encerrar essa mensagem, que diz respeito da conversão dos gentios, e desse impacto tremendo, eu preciso dizer para você que aqui virou uma chavinha. Quem estuda escatologia, que é o fim dos tempos, e lê o livro de Daniel, sabe que Daniel deu um código lá. Não é só o Pablo Marçal que dá código, Daniel também dava. E eu não sei se você já ouviu falar, mas Daniel falou que Deus mandaria um tempo de 70 semanas, as 70 semanas de Daniel. Você pôr no Google, você vai achar. Se você for em Daniel capítulo 9, versículo 25 a 27, Daniel 9, 25 a 27, você vai ler sobre as 70 semanas, diga 70 semanas. E o que as 70 semanas tem a ver com Cornélio? Nada. Cornélio é só um capítulo esquisito dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Não tem nada a ver. Será? Olha que coisa tremenda. Se você contar as 69 semanas, que em cada semana são 7 anos, vai dar exatamente no momento em que o ministério de Jesus começa, quando ele inaugura o ministério, convertendo a água em vinho, quando ele inaugura o ministério dele no milagre nas bodas de Caná da Galileia. Começou 7 anos, 3 anos e meio, Jesus é morto e ressurreto. Falta 3 anos e meio para completar 70 semanas de uma obra de Deus gloriosa na terra. 3 anos e meio. Capítulo 1 de Atos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cornélio. Nunca é comum o que Deus está fazendo. A 70ª semana de Daniel termina exatamente no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E você me diz, mas por que disso? Se era só um romanozinho qualquer, só um soldado, um centurião. Nunca é comum. É que a partir daquele momento a chave virou, e a igreja saiu de Jerusalém, saiu da Samaria e entrou no confim da terra. É exatamente nesse momento que a igreja recebe a anuência de Deus, o direito e a autorização de ir aonde ela quiser pregar o evangelho. Ela vai. É por isso que Deus te achou na boca, na idolatria, na curva do rio. É por isso que Deus te achou na bebedice, porque a igreja recebeu de Deus, o joinha, porque um lenço branco desceu do céu, e Deus disse: Pedro, chegou a hora, vai. Estou entregando um recado para essa igreja. Na Rassube Ecomenice. É uma conferência de família. E a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Recebe essa porção profética, meu pastor, porque Deus está dando uma anuência, um aval, um joinha para vocês ganharem as famílias dessa cidade. Um lenço branco desceu, a 70ª semana chegou. Não é só uma casa,
não é só um italiano, não é só um Cornélio, não é só um Botari, Lahassure Candarassi, não é só a casa do Pai, não é só uma igreja, é a anuência para ganhar todas as famílias. Eu estou estendendo isso para todo mundo aqui profeticamente. Sabe aquele pai bêbado que você tem? Sabe aquele filho drogado que você tem? Sabe aquele sobrinho perdido que você tem? Sabe aquela pessoa que você falou, meu, não tem mais jeito? Deus está dizendo para você, tem jeito sim. Porque desceu o lençol e não torna impuro aquilo que eu estou santificando. Deus está trazendo uma palavra de salvação para essa casa. Deus está dizendo, a 70ª semana já chegou. Chegou a hora de ganhar almas. Chegou a hora de romper limites. Chegou a hora de entrar na Cesareia. Chegou a hora de sair dos perímetros, da zona de conforto. Deus está te chamando para uma nova geografia. Deus está te chamando para viver algo sobrenatural. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fique de pé, se você puder, exaltando o nome daquele.